Olá, hoje a nossa aula vai ser sobre formulação de modelos matemáticos. Como construir um modelo matemático, ou os passos iniciais desse modelo, a organização mental para criar esses modelos, né? Então, formular um modelo matemático, ele requer uma concentração, um momento longe de ansiedade. É preciso colocar no papel o que você vai trabalhar e como você vai trabalhar. Fazer um exercício mental, fazendo uma previsão daquilo que se pretende com o que se vai estudar. É claro que o primeiro passo é escolher o que vai estudar, né? A partir do momento que se escolhe o que vai estudar, ou seja, um sistema real, o item importante é escolher as variáveis. É claro que essa escolha é uma escolha racional, porque você precisa considerar as variáveis de acordo com a necessidade do seu modelo. Escolher as variáveis mais importantes. Por quê? Porque pode ser que a variável que você vai escolher ela esteja fazendo parte de outra. Por exemplo, vamos pegar o caso da altura de um indivíduo e da massa de um indivíduo. Então, se eu for pegar altura, massa, metabolismo dele, capacidade aeróbica, num estudo médico ou num estudo de fisioterapia, essas duas aqui, talvez seja melhor escolher a relação da massa sobre a altura ao quadrado. Isso daqui, é uma nova variável. É uma variável que está substituindo duas variáveis. Por exemplo, metabolismo e capacidade aeróbica. As duas estão associadas. Então eu posso escolher uma das duas. Acontece que é mais fácil você verificar a capacidade aeróbica do indivíduo em termos de volume do ar do pulmão do que verificar o metabolismo dele. Então, na hora de escolher uma variável, é melhor que elas sejam mais importantes e aquelas que dão a maior quantidade de informação possível. Do outro modo, a equação final ela vai ser muito longa e muitas vezes misturar variáveis de uma maneira não tanto ordenada. Além disso, tem que se escolher qual o grau de generalidade que se vai trabalhar. Por exemplo, eu posso escrever um artigo em termos de fazer citações sobre uma parte sem querer desenvolvê-lo completamente. Como funciona isso? Digamos que eu vá escrever sobre efeito de medicamento. Eu tenho várias maneiras de trabalhar com isso, o efeito do medicamento. Eu posso, por exemplo, fazer um trabalho clínico e verificar o que aconteceu com o indivíduo ou com os indivíduos, né, em termos de aceitação do determinado medicamento. O que significa isso? Significa que a parte química não me interessa.
Então, eu preciso ver se eu vou fazer um trabalho completo ou um trabalho não tão completo. Por exemplo, se eu escolher para trabalhar com a química desse medicamento, que é diferente da bioquímica dele, pode ser que não me interesse citar a bioquímica dele, porque fugiria do assunto e da ideia inicial, e assim por diante. Esse é um problema, porque muitas vezes você manda um artigo para uma revista e você quer falar só sobre clínica. Aí o avaliador do artigo fala assim, que o trabalho está incompleto, porque não foi citado isso ou aquilo. Ora, isso tudo depende da proposta do seu trabalho, não da ideia de quem avalia. E muitas vezes fica difícil para o cientista pegar um trabalho já pronto, por exemplo, na área clínica, e colocar química nele, sem que ele perca a harmonia. Muitas vezes é mais fácil reescrever um trabalho novamente e separá-los em tópicos, por exemplo. Uma outra coisa muito importante é o chamado problema bem posto. O problema bem posto, ele foi pela primeira vez citado por um matemático francês chamado Hadamard. Esse problema bem posto é considerado a base do modelo matemático. O que é um problema bem posto? O que significa ser um problema bem posto? Você vai considerar que esse problema só pode ser organizado se ele tiver uma solução. Então, por exemplo, eu vou fazer um modelo matemático, se ele não tiver solução, não é melhor não trabalhar com modelo. É melhor trabalhar com sistemas lógicos ou com um artigo, uma pesquisa sem modelo. Então é preciso ter uma solução. Pode-se testar antes ou tentar prever se a solução vai existir. Quando se tem muitas variáveis, é difícil conseguir gerar uma solução para o modelo. Essa solução, no caso do modelo matemático, é ver se ele responde à realidade. Além dele ter uma solução, essa solução tem que ser única. Não pode ter uma solução diferente para o modelo, porque você não tem duas realidades para o mesmo processo, pelo menos nessa dimensão que a gente trabalha, né? De acordo com as teorias quânticas, existe a possibilidade de ter outra dimensão. Mas daí, pensar dessa forma em modelos matemáticos que nós trabalhamos aqui, já é meio complicado. Para quem trabalha com quântica, aí sim, pode-se pensar que uma determinada situação de um elétron na dimensão que nós vivemos tenha uma situação diferente para uma outra dimensão, por exemplo, em termos matemáticos. Só em termos matemáticos até agora. E o item importante é que a solução do modelo, ou de uma equação, mas principalmente do modelo, ela depende das condições iniciais. Óbvio, porque elas são as variáveis. As variáveis postas de maneira correta, elas vão determinar a solução da equação do modelo. Essas condições iniciais é que em matemática vai se chamar também, em alguns casos, de condições de contorno ou condições de contorno, que acontece principalmente na necessidade de solucionar algumas equações bastante complexas. Esses três itens, então, devem ser considerados na formulação de um modelo matemático para justificar
determinado fato real. Modelo matemático sem realidade, ele acaba falindo ao longo do tempo. Os modelos quânticos, por exemplo, que não têm uma base factual na nossa realidade, ele gera, através das equações quânticas, situações interessantes, como, por exemplo, o controle remoto da televisão depende desses cálculos, aquelas portas que abrem quando nós chegamos perto, e uma infinidade de situações ligadas ao comprimento de onda das partículas. Então, mesmo o modelo não tendo uma explicação lógica para a mente humana no momento, ele responde bem às necessidades da realidade. Assim como nós citamos anteriormente, os modelos de Einstein da relatividade têm sido até hoje comprovados. Faz-se uma descoberta por telescópios modernos de alta capacidade e verifica-se que o cientista alemão tinha razão na sua formulação teórica. Um modelo teórico, ele nasce necessariamente de uma situação real, mesmo que essa realidade seja um pensamento, uma lógica de pensamento. Um sistema real que me interessa, ele vai gerar perguntas o tempo todo para nós. Aquilo que incomoda, que a nossa mente fica buscando, ela gera perguntas. E essas perguntas têm que gerar respostas. Só que a resposta, entre a pergunta e a resposta, o melhor é o modelo. Porque a resposta vai ser mais objetiva quanto mais exato for a explicação dela. Então, o modelo matemático entra nisso. Ora, o modelo científico conservador, né, final do século passado e retrasado, que gerou ordem e progresso na nossa bandeira, ele chegava aqui e não tinha mais necessidade de continuar o trabalho, né? Ora, esse positivismo antigo, ele acabou sendo derrotado pelas teorias da física moderna, que também se iniciaram no início do século passado. Ora, essas respostas, elas vão gerar teorias. Quanto melhor o modelo, mais sólida é a teoria. Então, a resposta gera teoria. Mas não para por aqui, porque uma teoria vai gerar perguntas também. E essas perguntas, para serem solucionadas, elas têm que responder a um sistema real. Então, nós temos aqui um sistema de modelo teórico, como que ele deveria funcionar, qual a organização dele, né? E essa organização está associado que a pesquisa não termina num artigo científico. Hoje, nos artigos de hoje, muitas vezes os pesquisadores colocam assim, da seguinte maneira: falhas do artigo. Aí ele coloca: não foi possível observar isso, não foi possível observar isso, não foi possível observar aquilo. Muitas vezes ele já coloca: é necessário mais estudos nessa área para ter certeza se a nossa teoria está correta e assim por diante, né? Esse ponto é fundamental para que a ciência ocorra de maneira fidedigna, vamos dizer assim. E o mais importante, então, disso aqui, do modelo, é sempre nós temos que falar isso, para o modelo ter validade, né? Comparar a realidade com o modelo. Isso é fundamental. Tem que comparar a realidade com o modelo. Comparar a realidade com o modelo vai determinar
o quanto que esse modelo é forte ou não, em termos de explicação de determinado fenômeno. Ora, a gente, quando trabalha com modelo, essas informações teóricas, elas são importantes na hora de iniciar o procedimento do modelo. O entendimento de um modelo, por exemplo, ele vai de acordo com o conhecimento do indivíduo na área que ele está trabalhando ou na área de interesse dele. Então, por exemplo, como que eu vou fazer um modelo? A gente usa exemplos para didaticamente facilitar a compreensão desse processo. Em termos de modelos na área biológica, os exemplos mais famosos e mais usados são os modelos populacionais, na qual o mais antigo e mais conhecido é o modelo de Thomas Malthus, um economista considerado o pai da demografia, que era inglês. E em 1798, ele lançou um livro chamado Ensaios sobre os princípios de sobrevivência. Ele chegou a ser professor em Cambridge, né? E depois largou para se tornar pastor. Enquanto ele era pastor, ele observou as lavouras e o crescimento humano. Então, ele criou um modelo populacional para explicar que havia um problema muito grave naquela época, que o alimento, sendo produzido em determinada quantidade, não conseguiria manter a população humana que crescia em, vamos chamar assim, em velocidade maior do que a produção de alimento, né? Então esse modelo populacional que ele fez foi em um ambiente, determinado ambiente, né? Em função do tempo. Aí, por isso que nós falamos em rapidez, né? Por exemplo, todo mundo sabe que ele dizia: a produção dos alimentos cresce em progressão geométrica, enquanto, aritmética, enquanto a população humana cresce em progressão geométrica, né? Eu sei que todo mundo deve lembrar disso, mas não custa pegar um exemplo. Ó. Eu tenho uma série, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Nós sabemos que basta somar 1 em cada um dos elementos antecedentes, soma, e vai caracterizar uma progressão aritmética. Esse eu tenho aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Essa nós já conhecemos de vários exemplos, né? Aqui eu multiplico por 2, multiplico por 2, multiplico por 2. O que é isso? Multiplicação. Esse é um exemplo de uma progressão geométrica. Então, Malthus percebeu, no ambiente que ele estudou, que a população humana estava crescendo em progressão geométrica, enquanto que a produção do alimento ela crescia em progressão aritmética. Essa é uma situação bastante complexa. Em termos gráficos, significa assim: se isso aqui for o crescimento dos alimentos, a população humana cresce assim. E o maior problema seria isso aqui.
quando passasse desse ponto em que a população humana superaria a capacidade de produzir alimento na Terra. Ora, isso é interessante, porque na época dele não se utilizava muito e nem tinha condições de fertilizantes e substâncias contra as pragas. Então, com o advento dos fertilizantes, que aumentou a produção de um campo nele mesmo, sem precisar de mais terras, mas os praguicidas, que as pragas comiam boa parte dos alimentos, fez com que os alimentos, a produção do alimento, chegasse também numa progressão geométrica. Então o modelo dele acabou não funcionando, porque ele não considerou todas as variáveis. Então também elas não existiam na época. Isso é importante para a gente relembrar a necessidade das variáveis no trabalho de modelo matemático. Então, para fazer uma análise mais detalhada, o que Malthus considerou? Ou seja, quais foram as variáveis dele? Ele considerou o número de indivíduos da população, delta indivíduos, na biologia, na ecologia, da população no tempo zero. Tempo inicial, foi chamado tempo zero, né? Vamos chamar isso em termos matemáticos. Ele considerou o N, ou, vamos melhorar isso aqui, o N em função de T, que é o número de indivíduos na população no tempo T. Ou seja, aquele tempo que se pegou para estudar. Considerando essas variáveis, não podemos esquecer, em função do tempo e num dado ambiente, ele fez as seguintes perguntas em cima disso. Ou seja, ele hipotetizou. Quais foram as hipóteses? Número de nascimentos é proporcional ao número de mortes numa determinada região? Essa foi a hipótese dele. Veja que ele podia trabalhar com a vila, né, onde ele morava lá. A variação da população pode ser conhecida entre dois períodos de tempo? Então, por exemplo, entre 100 anos, nós podemos saber a diferença do crescimento de uma dada população? Então, esse foi o ponto principal da hipótese dele, em que ele queria chegar. Porque se você for perceber, a variação da população conhecida já tem dentro dela a relação entre o número de nascimentos da população em relação ao número de mortos, né? Na equação dele deve ter isso. Por questão de espaço, né? Vou precisar fazer a retirada dessa outra estrutura escrita. Mas aí, pelo assistindo o vídeo, pode parar, voltar, se for necessário fazer alguma cópia, né? Tem aluno que adora fazer cópia, né? Não consegue sentir que estudou se não copiar.
Isso é característica de cada indivíduo mesmo. Então, Malthus considerou que o ΔN, ou seja, a variação no número de indivíduos numa população num dado ambiente, ela é igual a uma constante A, vou explicar essa constante daqui a pouco, sobre a população naquele momento, multiplicado pelo tempo daquilo lá. Desculpa, pelo tempo de vida da população, né, naquele dado tempo, menos uma constante B, com o número de indivíduos que nós podemos escolher, por exemplo, em relação a essa população, né, que pode ser, por exemplo, um N0, vamos colocar aqui um N0, ou um N em outro determinado momento, né? Se eu considerar T final, eu tenho do N0 até o T-1 para considerar aqui, né? Vezes ΔT. Então, veja bem, isso aqui foi a estrutura inicial da hipótese dele. A questão é que a conta não é assim tão simples, né? Vamos explicar isso. Por que esse A aqui? Porque eu não consigo saber como que N cresce. Eu não sei. E esse B é a mesma coisa. Porque eu não consigo compreender, não tenho condições de compreender, como que esse B funciona multiplicando a quantidade de indivíduos que nascem. Agora, se eu for considerar na mesma análise, nós vamos ter, evidentemente, o mesmo ΔT, né? Isso é óbvio. Mas sendo óbvio não significa que não precisa ser citado, né? Então nós podemos considerar aqui, ó, que A, por exemplo, NT vezes ΔT representa o número de nascimentos. Vamos considerar assim, eu vou mudar isso aqui, ó, porque senão vai dar negativo, né? Eu vou mudar isso, vou colocar esse aqui, ó, 0, né? E vou colocar esse aqui, T. Porque o número de nascimentos, pelo menos para a época dele, né, e até agora, ele era maior do que o número de mortes, né? E isso aí está se invertendo, né, considerando a pirâmide. O número de nascimentos em determinado período. E B, vamos chamar aqui de NT, vezes ΔT. Aí nós podemos considerar como número de mortes. Não ia fazer diferença, só que ia dar um sinal negativo lá, né? O negativo ia indicar que o número de nascimentos era maior que o número de mortes. Mas isso é questão simples. Nós podemos brincar aqui com essa equação colocando o ΔT em evidência. Aí vai ficar A N0 menos B NT. Isso é óbvio. Ora, só que nós ainda podemos trabalhar assim, ó. ΔN, ou seja, a variação do número de indivíduos sobre o tempo, que é uma taxa de variação. Ela vai ser igual, eu posso colocar, olha, A menos B, lembra que A e B são constantes, que multiplica N. Mas que N que é esse? Olha, NT, vamos colocar aqui, ó. NT menos N0 é igual ao número de indivíduos, que faz todo sentido, né? Podemos colocar até apenas N aqui para mostrar essa relação, chamar isso aqui de N. Pensa bem, o número de indivíduos que eu estou querendo trabalhar é aquele que existe no local.
Então, se eu pegar o número de mortos menos o número de nascimento, eu tenho exatamente N, que é o número de indivíduos, naquele determinado ponto. A menos B é uma constante. Eu posso chamar essa constante do que eu quiser. O pessoal chamou de R. Então a gente chama isso aqui de constante, de R. Poderia ser K, né? Tem material que chama de K, tem outro que chama de C, mas isso não importa. De qualquer forma, o que sobrou para a gente aqui? Ó? Delta N sobre delta T, que vai ser igual a R vezes N. Para a pessoa que está assim, um pouco, vamos dizer assim, um raciocínio sem considerar algumas variáveis, isso aqui parece uma função de segundo grau, de primeiro grau, mas ela não é uma função de primeiro grau. Porque observe, ΔN sobre ΔT tem o nome de taxa de variação. Então, a taxa de variação, quem quiser voltar lá na aula de limite, né, e derivada, vai verificar que uma taxa de variação, se a gente aplicar limite quando ΔT tende a zero, por exemplo, de ΔN sobre ΔT, nós podemos chamar isso aqui de dN sobre dt. Porque fazendo ΔT tendendo a zero, o que nós temos aqui? A derivada. E essa derivada, ela é R vezes N. Então, na verdade, ΔN sobre ΔT é nada mais do que a derivada do número de indivíduos em função do tempo. Reorganizando essa equação, nós podemos colocar ΔN sobre N, que vai ser igual a R vezes delta, não, delta, né? De derivada. Derivada de N sobre N, que é igual a R vezes a derivada de T. Observe que nós chegamos aqui, ó, o que nós chamamos de equação diferencial ordinária. Uma equação simples, né? Não muito complicada. Dá para a gente trabalhar com ela sem muitos problemas, sem muita dor de cabeça. Mas eu vou precisar de mais espaço aqui para continuar esse trabalho. Quem já está acostumado aí com a matemática já sabe o que nós vamos fazer. Nesse momento que nós temos uma equação diferencial, inclusive com uma derivada de cada lado, né? De propósito eu já coloquei ali uma derivada de cada lado. Para a gente entender o que acontece nela, nós precisamos compreender o que acontece na reta do gráfico dela. Vou fazer aqui do lado. Eu não conheço a curva que vai relacionar o número de indivíduos em função do tempo. Eu não sei que curva que é. Pode ser uma curva exponencial, pode ser uma curva do primeiro grau, pode ser uma curva com formato logaritmo, pode ser uma curva... está bom de curva. Então é o seguinte, o que nós queremos mostrar aqui? Nós queremos verificar qual é o tipo de equação final que nós vamos obter dessa análise, considerando as variáveis números de indivíduo e tempo, como a gente já fez lá. Acabei encostando em lugar errado aqui. Então veja bem, aqui nós temos R derivada de T. O que nós fazemos aqui, para verificar
até onde essa curva, por exemplo, chega. Como é que eu vou saber os valores dessa curva? A área debaixo dela me mostra. Como é que eu faço para pegar a área debaixo dela? Eu faço a integral em ambos os lados. Então, quando nós aplicamos a integral, nós vamos ter uma noção do que é que está acontecendo em relação a essas estruturas que estão aqui, ó, estruturas numéricas, evidentemente. Olha, a derivada de n sobre n, basta você procurar antes, procurar até numa tabela de derivada, que vai ser derivada de n. Oh, desculpa, integral de ln. A integral da derivada de n sobre n, ela é logaritmo neperiano de n. Estou tentando consertar isso aqui que eu fiz muito próximo, né? Logaritmo neperiano de n vai dar, ó, a integral da constante e a constante. Basta botar aqui para fora, não é isso? Mas a integral de ΔT, nós vamos fazer assim, mas não, né? Como isso é uma multiplicação. A integral de ΔT é t, mais uma constante. Então isso aqui é integral indefinida, né? Eu estou falando derivada, mas é integral, né? Na idade que eu já estou, tá difícil ficar mantendo a mesma palavra. Mas aqui é integral. Olha, observe o que nós podemos fazer aqui. N vai ser igual a E, lembra que é logaritmo neperiano, ou seja, é logaritmo de base E, né? Então esse logaritmo neperiano aqui, ó, eu tirando o logaritmo, vai lá E, o E vai elevar quem? R, T mais C. Ó, mas você deve lembrar, pelas propriedades da potência, que isso daqui é R vezes T, que está ali, né, evidentemente, vezes E elevado a C. Ora, tanto C quanto E são constantes, né? Ou seja, logo ele vai dar uma constante também. Podemos chamar de Czão, podemos chamar de K, vamos chamar de K, né? Então N vai ser igual a E elevado a RT vezes uma constante K. Acontece que para t igual a zero, K se torna o número de indivíduos no instante zero. E o número de indivíduos no instante zero é NO. De acordo com isso, a equação de Malthus ela vai ficar N, que é o número de indivíduos no espaço do tempo, baseado no número de indivíduos no momento zero, que multiplica a constante R vezes T. Né? Então, essa aqui é a equação de Malthus. E se você for lembrar da matemática básica, essa função se aproxima de uma... Se aproxima não, né? Ela é um subtipo de uma função exponencial. Ela é uma função exponencial com mais algumas variáveis, né? E considerando uma constante. Existe um probleminha aqui, ó, que é bem bonitinho. Ela funciona com real, ou seja, ela bate com real. População de micro-organismos, sim. Decaimento radioativo, sim. E outras coisas associadas à química. Populações
de macro-organismos. Não, ela não funciona para isso aqui. Variação no crescimento de população humana. Tudo bem que é subconjunto do macro, mas ela apresenta características próprias. E ela foi feita para isso, né? A equação dele foi feita para isso. Não funciona bem, de forma alguma. Então esse modelo ele teve a importância dele. Funciona para alguns casos reais hoje, mas não funciona para aquilo na qual ele tinha a ideia de prever, era para a população humana. Por quê? Por que essas coisas aconteceram? Primeiro, não considerou epidemia. E olha que nós estamos bem no meio de uma epidemia, né? Para falar do modelo. Então, o efeito da epidemia é importante. Não conseguiu considerar a quantidade de alimentos em termos de progressão geométrica. Então, ele não considerou isso. Ele não considerou acidentes para uma determinada população, como, por exemplo, terremotos, vendavais e outras coisas mais. Então, ele não considerou os efeitos que a natureza exerce sobre o modelo dele. Verifique que é um problema em relação às variáveis que foram escolhidas em quantidade menor do que deveria. Mas nós estamos falando disso hoje. Para a época dele, ele foi o iniciador desse tipo de raciocínio. É um caso assim fantástico, né? Vamos dizer que ele deu os passos iniciais para esse tipo de análise, que é uma análise de crescimento populacional. Na nossa próxima aula, a gente vai ver alguns exemplos da aplicação do modelo de Malthus e vamos ver outro modelo populacional para comparar com esse modelo de Malthus em termos de tipo de modelo e o modelo funcionando em função do real. Então, até mais.